Bons, olá, meu nome é Abdenio e esse é o canal Os Potiguares em Portugal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre como é o trabalho em fábrica aqui em Portugal, qual é o ritmo, questão de horário, remuneração, se foi difícil, se foi fácil conseguir um trabalho em fábrica, escala, tentar fazer o vídeo mais detalhado possível para ajudar vocês que estão chegando agora ou quem está procurando aí uma oportunidade em fábrica. Como vocês podem ver, o vídeo vai ser um vídeo solo, digamos assim. Como apenas eu trabalho em fábrica, né? A gente tentou trazer esse vídeo, esse conteúdo de uma maneira mais fiel possível, então eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e também a experiência de algumas outras pessoas que também trabalham em fábrica têxtil, em fábrica de automóveis, em fábrica de restauração de metais, de soldagem e em alguns outros tipos de fábrica. Então, pessoal, no momento eu estou trabalhando em fábrica. Por questões de segurança da informação, não vamos falar qual é a fábrica e tudo mais. Porém, o ramo é um ramo industrial gráfico, né? No caso, eu trabalho produzindo etiquetas gráficas, é como se fosse uma fábrica onde tivessem vários tipos de impressoras, vários tipos de esteiras, de máquinas onde você põe uma folha de um lado e do outro lado sai algum tipo de informação, um adesivo, um preço, talvez às vezes até alguma coisa relacionada com tecnologia de aproximação, aquelas etiquetas mais modernas que possuem aproximação para identificar codificação, código de barras, esse tipo de coisa. No caso seria o segmento de indústria gráfica, mas nesse vídeo a gente vai falar um pouco também sobre outros segmentos. A gente conhece algumas outras pessoas que também trabalham em fábricas de automóveis, em fábricas de eletrônicos, fábricas têxteis também, então vamos falar um pouco disso. O ritmo de fábrica é um ponto que vale a pena a gente falar aqui, porque é um ritmo bem acelerado. Quem trabalha em fábrica no Brasil sabe que, de maneira geral, a gente é um ritmo bem acelerado, bem cobrado, né? Assim, você tem que saber trabalhar sob pressão. E aqui em Portugal não é diferente. No Brasil eu trabalhei em fábrica também, mas eu, de maneira geral, trabalhei em cargos de liderança, como analista, como planeamento de produção, uma coisa mais, digamos assim, administrativa, mais dentro de fábrica. E aqui eu estou trabalhando no momento como peão, digamos assim, né? Eu estou trabalhando como operário, né? Como operário fabril. Então, é um ritmo bem puxado, é para quem realmente gosta, né, do chão de fábrica, tem esse apreço, né, de estar trabalhando em fábrica. Eu particularmente gosto muito, então eu me identifiquei muito, não tive nenhum problema até o momento. Eu iniciei agora no final de julho, início de agosto mais ou menos, então estou com um pouco mais de um mês de fábrica. Então, até o momento não tenho o que reclamar, mas a questão do ritmo é um ponto que você tem que ponderar. Assim como a restauração, né, como vocês bem sabem, que aqui em Portugal ela é bem puxada, a questão da fábrica também é. Então você tem meta, você está constantemente ali sendo cobrado. Nessa fábrica em específico que eu trabalho, nem é tanto. Então, assim, é um ambiente ainda tranquilo, digamos assim. Porque a gente já ouviu relatos de outras pessoas que trabalham em grandes fábricas aqui em Portugal, né? Que o ritmo é ainda mais puxado, né? Então, dependendo do tamanho da fábrica que você vai estar fazendo o processo seletivo, que você vai ingressar, que você vai trabalhar, pode ter ritmos mais acelerados ou menos acelerados, mas de maneira geral é um ritmo que você vai estar trabalhando sob pressão. Outra dúvida que talvez vocês possam ter é sobre os horários, né, que as fábricas funcionam. No Brasil, de maneira geral, assim, se a fábrica não for tão grande, né, se não for uma multinacional ou algo do tipo, os horários são horários normais, digamos assim. Será abre algo por volta das 8 horas e funciona até as 18, algo assim, pelo menos no Brasil. Aqui em Portugal é muito comum eles trabalharem por turnos. Então, existe o primeiro turno, o segundo turno e o terceiro turno. Esse primeiro turno é o turno da manhã, que compreende o horário entre as 6 até as 14 horas. Segundo turno, das 14 até as 22, que é o turno da tarde. E o terceiro turno, das 14 até as 6 horas, que seria o turno da madrugada. E, assim, isso, desde pequenas fábricas até grandes fábricas, elas seguem esse tipo de horário. Então, não é só questão de multinacionais que tem que ficar 24 horas trabalhando, aqui em Portugal, pelo menos. A maioria das fábricas fazem isso. Lá na fábrica que eu estou trabalhando no momento, eles têm 2 turnos, mas vira e mexe, né? Acontece deles precisarem do terceiro turno, que seria o turno da madrugada. Mas fixo mesmo, eles têm um turno, que é o primeiro turno e o segundo turno. Ou seja, 6 às 14 e das 14 às 22.
No momento, eu estou num turno intermediário, porque a máquina que eu estou trabalhando no momento é uma máquina que tem que estar atendendo a demanda tanto pela manhã como pela tarde. Então, o meu horário lá no momento é de 8h30 às 5h30, e também foi outro ponto para mim positivo, até porque eu não perco a minha manhã toda, eu sou uma pessoa muito diurna, então eu consigo aproveitar um pouco do começo da manhã, vou trabalhar, volto e consigo aproveitar praticamente a noite toda, considerando que eu chego em casa de umas 6h15. Então, é um horário que para mim casou muito bem com as minhas necessidades. Mas aí, vale salientar que normalmente, assim, 90% dos casos, os turnos são esses. Primeiro, segundo e terceiro, manhã, tarde, ou falando um pouco sobre os horários, né? A depender do turno que você vai ingressar, né, que você vai estar trabalhando, existe a possibilidade, na verdade existe a obrigação por parte da empresa de estar te pagando o adicional noturno, né? Então isso também reflete bastante na sua remuneração no final do mês. Os turnos que são, por exemplo, o turno da manhã, você entra às 6 horas, você ainda faz 1 hora noturna, porque o horário noturno aqui em Portugal compreende o período das 20 horas da noite até as 7 horas da manhã. Então, se você entra às 6, das 6 às 7, você vai ganhar adicional noturno. O mesmo é válido para o turno da noite, que você, no caso da tarde, né, que você vai entrar às 14 e vai ser às 22. Então, de 8 às 22 você vai receber como adicional noturno. E o horário da madrugada é que você recebe praticamente o horário todo como adicional noturno, né? Então, isso vai variar muito, isso vai impactar consideravelmente no seu salário, já que o adicional noturno representa 50% a mais do valor da hora que você tem no seu vencimento base, em cima da sua remuneração no final do mês. Então, é como se você estivesse trabalhando 1 hora, mas na verdade você trabalhou 1 hora e meia. Então, quando você está fazendo isso todo dia ao longo da semana, no final do mês dá uma diferença considerável. Então, a questão dos turnos é bem importante, até para você saber quanto você vai ganhar, saber se programar e não estar contando com nenhum imprevisto. Um ponto, pessoal, que é muito importante também da gente estar trazendo é a questão da empresa que você vai estar trabalhando, fazer ou não fazer, na maioria das vezes faz algum contrato com uma empresa de serviço temporário. Existem muitas, geralmente são as empresas que são agências de emprego, né? Aqui em Portugal você tem várias. Então, o primeiro contrato que você tem não é com a empresa que você está trabalhando, é com esta empresa de serviço temporário, que pode ser várias. A gente aqui tem a Kelly, a Deco, a Proman, Randstad, são várias empresas que vão estar fazendo esse contrato inicial, onde você vai ficar ali por um período. Geralmente esse período vai de 8 meses a 1 ano, algo nesse nível, para que a empresa conheça o funcionário e que o funcionário mesmo conheça a empresa e ver se vai querer ou não ficar como efetivo no quadro daquela empresa. Então isso também é muito importante. E assim, eu pelo menos até o momento não vi nenhuma vez assim, nenhum colega, nenhum conhecido da gente que já entrou direto como efetivo. Pode ser que aconteça, mas assim, até o momento a gente não conheceu ninguém. Mas esses momentos em que você vai estar com uma empresa de serviço temporário, é basicamente como se você tivesse com um contrato quase como efetivo. Você só não é efetivo da empresa, mas você recebe igual com os outros. Você recebe o seu 13º, recebe o seu 14º, né, que é o subsídio férias, subsídio de Natal, recebe seu vencimento, recebe o vale alimentação, se tiver, na maioria das vezes tem. Mas assim, é como se você estivesse trabalhando, na verdade, como efetivo. Porém, você tem um contrato, apenas um documento, e o pagamento é de responsabilidade dessa empresa de serviço temporário. Lembrar também que quando você termina o seu contrato, né, caso a empresa que você está trabalhando, a fábrica que você está trabalhando, queira te efetivar, aquele contrato com a empresa de serviço temporário ele é eliminado e é feito um novo contrato com a empresa como efetivo. Então, algumas vezes isso pode representar um aumento salarial, às vezes até uma baixa salarial, no sentido de você deixar de receber algum tipo de benefício. Um exemplo aqui no meu caso, inclusive, é a questão do subsídio férias e do subsídio Natal. Pela empresa de serviço temporário, eu recebo isso como 12º, ou seja, eu já recebo no meu salário. Porém, com a empresa efetiva, no caso, se me efetivarem nessa empresa, eu não vou receber em 12º, eu vou receber no mês de julho o meu subsídio férias e o meu subsídio Natal ao final do ano. Então, o salário, né, no final do mês ele é um pouco menor, porém, no mês de julho e no final do ano eu recebo um salário extra, que seria o 13º e o 14º. Então, existem ali algumas nuances, né, algumas variações que podem acontecer quando você está migrando desse contrato com a empresa de serviço temporário para o contrato com uma empresa de fato, né, com uma indústria, com uma fábrica efetivamente falando. Pessoal, já entrando um pouco mais assim na parte de remuneração,
como eu falei para vocês, né, isso vai variar muito de acordo com o horário que você entrar, né, com o turno, se é primeiro turno, segundo ou terceiro. Vai variar também se a empresa paga ou não paga o subsídio de alimentação. De maneira geral, acho que a maioria das empresas que são do ramo industrial pagam esse subsídio. E também vai variar com a quantidade de horas extras que você faz ou não. Mas assim, de maneira geral, se você entra como operário fabril, se você entra como operário diferenciado, que é como eles chamam aqui, você vai receber o subsídio base. No momento aqui em 2023, né, agora em setembro de 2023, o subsídio base é de 760 euros. Mas esse valor ele vai aumentar ao longo dos anos, vai ter correção, vai ter os aumentos mesmo, né, em cima da inflação. Mas assim, é o base, é o vencimento base, é o salário mínimo. Então você não vai receber muito mais do que aquilo. Claro que se você tiver o duodécimo, né, o 13º e o 14º pago ao longo do ano, vai ter um aumento ali considerável, né? Em vez de você receber só o seu vencimento base, você vai estar recebendo mais de 2 salários dividido em 12 meses, que representa aí mais ou menos um aumento de 120 euros por mês. Então, se você receber, vamos supor, no líquido, né, 660, tem um desconto da Segurança Social, se tiver outros descontos vai incidir em cima, vamos supor que foi 10% de 760, vai ali para algo próximo de 680, mais os 120 vai para algo próximo de 800. Então, se você recebeu do décimo junto, você vai estar recebendo ali líquido no final do mês algo em torno de 800. E aí vai ter vários outros fatores que vão influenciar nesse valor. Mas assim, você consegue começar a sua vida aqui com esse valor, principalmente se tiver alguma outra pessoa ali lhe ajudando, né? Se você vem em casal, trabalhando junto. Então, não é uma, digamos assim, uma profissão que é mal paga como nenhuma outra em Portugal, né? O vencimento base, pelo menos aqui em Portugal, você consegue ter uma certa dignidade. E em fábrica, se você entrar como operário, não vai fugir disso. É o vencimento base, a menos que você entre com algum outro tipo de cargo, né? Como líder de produção, supervisor, coordenador, e aí vai depender de você e das oportunidades que vão. É isso, pessoal. O vídeo de hoje foi um pouco mais rápido, né? Mas assim, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser o mais detalhista possível, né? Mas assim, vale a pena, principalmente para mim que passei um tempo na restauração. A questão da escala para mim foi um diferencial completo, porque em fábrica aqui você trabalha de segunda a sexta, você não trabalha no final de semana. Se você trabalhar, é pago por fora, é pago como hora extra. Então isso melhora muito a qualidade de vida, você ter ali aquela folga de 2 dias, né? Você consegue, sei lá, quer fazer uma viagem, você não vai ter aquela necessidade de estar trabalhando um sábado ou um domingo como na restauração normalmente tem. Na verdade, na restauração, dificilmente você vai ter folga aos finais de semana, porque é onde tem o maior movimento, e faz sentido, é onde o restaurante, é onde a cafeteria vai vender mais, então ela precisa que todos os funcionários estejam lá. Mas, assim, na questão da fábrica, dos horários, da escala, não tenho o que reclamar. Eu acho que foi um passo para melhorar bastante também a nossa qualidade de vida, e a gente tem um recomeço um pouco mais tranquilo. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo, deixem seu joinha, né? Isso ajuda muito a divulgar esse vídeo para outras pessoas que, como você, tem um sonho de estar migrando para Portugal, ou já está aqui, está procurando conteúdo sobre o que é trabalhar em fábrica, está procurando uma melhor oportunidade de emprego. Então isso ajuda a divulgar para pessoas que têm esse mesmo perfil. E também se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas atualizações. Como falei, a gente vai tentar estar mandando aqui vídeos todo domingo, né, para estar tentando atualizar um pouco mais o canal. Agora a gente voltou para valer. Teve o último vídeo aí sobre relocation, já temos algumas outras ideias dos vídeos das futuras semanas. Se tiver algum tipo de dúvida, algum comentário, alguma contribuição, alguma sugestão, desde que de forma respeitosa, é claro, pode deixar aqui nos comentários abaixo. Espero que você se inscreva no canal, sigam no Instagram para estar acompanhando de perto, né, quais são as novidades, o que a gente está fazendo, como é que está sendo esses primeiros meses de imigração, né? A gente sabe que o caso de cada um é diferente, mas a gente tenta sempre estar trazendo ali o máximo possível de informação para estar ajudando vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.